Começa agora mais uma edição do Papo com ela e que satisfação é ter você aqui comigo. Hoje a gente vai falar sobre violência vicária. Você sabe o que é isso? Se não sabe, fica aqui comigo que já já eu te conto muito mais sobre isso. E a gente conversa também sobre o diagnóstico do autismo em adultos. O que muda na vida dessa pessoa quando ela finalmente consegue nomear aqueles comportamentos diferentes que ela tinha desde quando era criança. Aqui você também vai ter a possibilidade de conferir uma oferta de vagas gratuitas para artes marciais, a capacitação que a Prefeitura tem oferecido a mulheres e também vamos falar sobre direitos trabalhistas em casos de mulheres que sofrem aborto. Prepara o teu café e vem comigo que o papo está recheado de novidade. Sabe quando aquele homem que não aceita o fim do relacionamento começa a usar os filhos ou as pessoas com quem essa mulher tem relação de afeto para atingi-la, mesmo que indiretamente? Isso tem nome: violência vicária. E há um projeto no Congresso Nacional que visa tipificar essa conduta como crime. Um passo importante no combate à violência contra as mulheres. E para falar mais sobre isso é que recebo hoje aqui no Papo com ela a delegada especializada de defesa da mulher, Judá Marcondes. Doutora Judá, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, para que a gente pudesse falar um pouco mais do que é que configura essa violência vicária, porque a gente já viu agora uma movimentação no Congresso Nacional para tipificar esse tipo de violência que de alguma maneira se relaciona à violência à mulher, né? É verdade. Eu atendo todos os dias mulheres que chegam na delegacia pedindo um socorro diante de violências que são perpetradas contra os seus filhos para atingir o emocional dessa mulher. Muitas vezes a gente entrega uma medida protetiva para essa mulher e soma de fato. Ele mesmo não fala mais com ela, mas ele utiliza dos filhos para mandar a mensagem que ele deseja ou para continuar controlando aquela mulher, seja falando mal dela para os seus filhos ou praticando a violência contra essas crianças e adolescentes, né? Violência física ou maus tratos, ou a violência psicológica, aquela manipulação, baixando a autoestima daquela mulher, daquela criança, comparando os seus filhos negativamente com a mulher, né? Ou da questão patrimonial também, que ele não paga pensão ou fica mitigando, né, esse dever, dizendo: se você não me deixar ver agora, eu vou, não vou pagar a pensão. Você está saindo no final de semana, eu não vou pegar a criança para você poder sair. E ele, de certa forma, controla essa mulher, dizendo que ela está abandonando essas crianças, se ela vai para a academia, ou se ela vai estudar, ou se ela sai com os amigos, dizendo que ele vai entrar com ação, seja no conselho tutelar, ou seja contando alienação parental, para que ela continue sendo controlada, para que ela fique dentro de casa, tendo aquela função que todo homem machista deseja, né? Que a mulher fique em casa, cuidando do lar e dos seus filhos, única e exclusivamente. Aliás, ultimamente, nos últimos anos, eles querem que as mulheres trabalhem, né? Algumas, né? Trabalhem, mas volte logo para casa. Esses dias eu estava atendendo um homem e ele falou que ele registrou no conselho tutelar que essa mulher estava trabalhando, chegando 11 horas da noite, deixando seu filho de 15 anos sozinho. E ele fez essa denúncia e achou um absurdo o conselho tutelar não intervir. Ou seja, o que esse homem, ele está controlando essa mulher, até mesmo o horário que ela trabalha. Agora imagina se essa mulher saísse à noite para sair com os amigos, ou fazer uma academia, ou buscar algum lazer. Ele vai querer ele praticar mais violências ainda. Então, nós temos essa violência vicária que hoje não é crime, não tem na livro crime no nosso ordenamento jurídico. Eu, junto com a minha equipe, nós encaixamos na violência psicológica, porque toda essa violência objetiva atingir o emocional dessa mulher, causar um dano emocional. Então, eu encaixo porque a violência psicológica é causar um dano emocional à mulher. Uma conduta, um controle, ou uma conduta de baixa autoestima, com difamações, ou seja, todas as condutas que eu falei se encaixam dentro da violência psicológica. Mas se a gente não der nomes, né,
isso aqui é violência vicária. Nós não vamos ter muitas mulheres sem saber o que fazer, porque elas adentram da delegacia sem saber o que está acontecendo. Elas veem que está errado, mas não tem um mecanismo, né, ali à disposição. Então, quando a gente der o nome a isso e dizer isso aqui é crime, nós vamos estar muito mais avançados no combate à violência contra a mulher. Então, existe esse projeto de lei, né, que está para ser aprovado no Congresso Nacional, e quando acontecer, nós vamos estar bem mais amparados pela lei para poder combater esse tipo de conduta que realmente adoece nossas mulheres. Doutora, e se a gente for pensar no ápice da violência vicária, a gente pode ilustrá-la com, por exemplo, o feminicídio que a gente viu acontecer contra a Heloísa aqui em Cuiabá, que na verdade esse padrasto queria atingir aquela companheira que não mais estava querendo continuar naquela relação? Exatamente. Este caso é um exemplo do ápice dessa violência vicária. Ele atingiu a criança, ele praticou a violência contra a filha para atingir o emocional da mulher. Esse é um caso que nós podemos ver o que o homem é capaz para atingir o emocional da mulher. É uma violência vicária, ele praticou um feminicídio para atingir o emocional dessa mulher, que nunca mais será a mesma. E quantos homens fazem isso diariamente? Não o feminicídio, né? Mas violência psicológica, diminuindo a autoestima dos filhos ou da própria mulher, né? Praticando violências, dizendo que vai entrar com alienação parental para atingir essa mulher que fica sem ter o que fazer, com medo de perder a guarda dessa criança, com medo porque esse homem não paga a pensão alimentícia. Então são várias formas de controlar essa mulher. E eu mando essa mulher fazer um exame, que aqui nós temos, né, o hospital, o ML faz análise, nós somos psiquiatras ali na Politec, para poder analisar essa mulher, todas adoecidas emocionalmente. Não tem uma que não vá, que sofre violência vicária, que não esteja doente emocionalmente. E se a gente for pensar na crueldade disso, né, doutora, porque assim, quando você fala do filho, eu acho que é uma violência muito mais grave do que até o feminicídio para essa mulher, né? Porque o feminicídio, ele atenta contra a vida dessa mulher e ela perde qualquer oportunidade de traçar novos planos. Mas quando ele atenta contra esse filho, essa mulher que já carrega uma culpa, que a gente sabe que é cultural, a gente sempre se pergunta, né? Mas onde foi que eu errei? O que foi que eu fiz? Sim. O que eu poderia ter feito diferente? É de uma crueldade sem tamanho. Com certeza. A gente fica com a sobrecarga do cuidado, né, dos nossos filhos. E imagina se acontece algo com esse filho por um relacionamento que a gente estava envolvido, como aconteceu. É uma culpa para o resto da vida. E ele fez isso para essa mulher sentir para o resto da vida. E muitos praticam violência para que essa mulher sinta culpa mesmo. Pratica violência batendo na criança, xingando a criança, para que ela se sinta culpada, né? E quando essas crianças vão para o psicólogo, elas estão adoecidas também, porque não é só a mãe que adoece, as crianças, os filhos, até mesmo filhos adultos, viu? Tem muitos homens que praticam contra os seus filhos adultos, que ainda estão naquela dependência econômica, né? Estão fazendo faculdade, e eles adoecem também. É muito cruel. Ou seja, a gente já vive num país em que os homens não exercem a paternidade, né? Boa parte dos homens, não estou dizendo que são todos, né? Boa parte dos homens não exerce a paternidade como deveria, ou seja, faz lição de casa com as crianças, dá banho, vai na escola para saber como que ele está, conversa, tempo de qualidade com seus filhos. Muitos nem registram a criança, né, doutora? E outros que não exercem a paternidade, mas na hora da separação, por querer ainda controlar aquela mulher, pratica violência com seus filhos. Além da omissão paterna, ainda pratica violência, em que essa criança adoece 2 vezes, tanto pela omissão, né, pela falta da presença paterna, e ainda tem violência. Então, isso é muito cruel. Por isso que nós temos muitos adultos, né, que vêm de uma situação dessa com problemas emocionais severos, tanto homens e mulheres, devido a toda essa violência doméstica que antes se calava. Hoje as mulheres ainda estão procurando cada vez mais. Todo ano nós temos um número aumentado de mulheres que procuram a delegacia.
Isso demonstra que meios de comunicação como esse, né, nós estamos conseguindo conscientizar diversas mulheres a procurar a polícia e denunciar os casos de violência doméstica. E esse tipo de prática acaba reverberando por um bom tempo. A gente teve recente um programa que nós discutimos a violência no ambiente escolar. E a especialista nesse caso, que trabalha na SEDUC, me dizia assim: Michele, o que a gente está vendo dentro da escola muito é reflexo da violência doméstica. Porque a criança, o adolescente assiste aquilo dentro de casa e replica no ambiente escolar. Então, se essa violência vicária acontece com essa criança, a probabilidade dela se tornar uma replicadora daquilo é grande, não? Com certeza. E nós vivemos num país violento, nossa cultura é violenta, né? Eu apanhei quando era pequena pouco, né? Já vim de uma geração que apanhou pouco, mas tem muitos que apanharam demais, né, dos seus pais, porque contrariaram, fizeram alguma coisa errada, né? Então nós naturalizamos isso com a correção. Então essa pessoa, quando entra num relacionamento em que ele tem que ter o controle, porque é ensinado isso, que o homem precisa ter o controle da mulher para que ele não seja um homem desonrado na questão dele não ser traído, na questão dele dizer que eu sou homem, ela faz o que eu desejo, né? Então tem toda uma questão cultural que nós fomentamos há muitos anos, né? Nós fomentamos esse tipo de conduta. Então quando a mulher faz algo que ele não possa, ele bate. Hoje o homem entende que a violência física deixa vestígios. O que ele faz? Ele vai pela manipulação, que é a violência psicológica. Ele tenta controlar essa mulher, dizendo que ela não está bonita, que ela engordou. Primeiro ele diz que ela não precisa ir na academia no início, né, dizendo que ela está linda. Depois ele diz que ela engordou, por isso que ele trai. Ela engordou, por isso que ele teve mais vontade de ficar dentro de casa. Então ele joga um jogo de manipulação. Você vê essa mulher que ela adoece psicologicamente. E essa criança que vive nesse contexto de que ele faz alguma coisa errada, ele apanha, ele vê a mãe apanhando porque ela fez algo que o pai não gostou. Então ele vai replicar essa violência, e muitas das vezes não é a violência física, o bullying, né? aquela agressividade com as palavras que machuca também, que adoece também. Então, assim, nós precisamos combater uma cultura de não violência na nossa sociedade, nos nossos lares, para que a gente, em conjunto, também lute combate a violência contra a mulher. E doutora, quando a gente pensa na violência vicária, ela necessariamente vai atingir os filhos dessa mulher ou ela pode se estender para essa rede que está no entorno? Exatamente, é uma pergunta muito inteligente. A gente vê mais comumente, o que a gente mais verifica é a violência contra os filhos, né? É mais fácil dali a manipulação e atingir aquela mulher. Mas muitas vezes é aquela mãe, é a rede de apoio dela. Então, assim, ele pratica para enfraquecer, ele quer enfraquecer essa mulher. Controlar essa mulher. Então, se ele percebe que é a mãe que dá aquela rede de apoio para ela, ele atinge essa mãe para que ela possa ser atingida também. Muitas vezes é uma irmã, então atinge também a rede de apoio dela. Ou alguém que essa mulher tem alguma afinidade, né? Exatamente. Muitas vezes ele pratica contra o próprio marido dela, às vezes ele tem uma situação de superioridade, seja não é nem financeira, mas no trabalho, né? Ele consegue manipular de uma forma que esse homem fica muito vulnerável aos atos do ex, né? Desse que pratica a violência. Então, eles ficam numa situação que eles não têm muito o que fazer. E aí ela fica se sentindo controlada. Então, ela deixa de fazer certas coisas para que ele não pratique a violência contra o atual marido. Ela deixa de fazer certas coisas para que ele não pratique contra a mãe. Às vezes a mãe com câncer, e às vezes ele tem um plano de saúde que ele paga ainda, né? Ficou acertado num acordo. E aí ela fica, né, naquela vulnerabilidade tremenda e ela acaba aceitando muitas coisas para ele não atingir aquelas pessoas que dão apoio para ela. E doutora, para a gente fechar, me recordei de um caso, não tem muito tempo, mas
era o cônjuge de uma mulher que acabou assassinando o neto dela, também nessa perspectiva de atingi-la. Então, pega essa rede extensa mesmo, né? Exatamente, pessoas que ela gosta, pessoas que ela tem uma afeição muito grande, ele atinge ele pratica violência contra aquela pessoa para poder atingi-la. Ou usa, né, que eu vejo muito assim, eles falando muito mal, né, da mãe, daquela pessoa, para a criança, para os filhos, para ela ficar ouvindo, né? Então, sua mãe é assim, sua mãe traiu, sua mãe fez aquilo, sua mãe fez. Então, aquela criança vai ouvindo e ela fica numa situação que não tem muito o que fazer. E ela vai adoecendo devido a essas difamações, esses comportamentos. Então, embora nós não tenhamos ainda a tipificação, que, como a gente disse, está sendo discutida no Congresso Nacional, a recomendação que fica é: a mulher que está nos assistindo, se reconheceu nessa prática, busque auxílio na Delegacia da Mulher, é isso? Exatamente. Hoje eu enquadro na violência psicológica, tem todos os requisitos ali do crime de violência psicológica, né? Então, a mulher que esteja numa situação dessa, sofrendo a violência vicária, né, ela pode procurar a Polícia Civil, solicitar medidas protetivas. Se a medida protetiva não estiver sendo eficiente, porque ele está utilizando os filhos, né, utilizando essa rede de apoio para atingi-la, ela pode registrar um boletim de descumprimento de medidas. Ele está descumprindo a medida porque ele está utilizando terceiros para atingi-la, né, e praticando a violência psicológica. Então, ele pode ser preso preventivamente ou até mesmo em flagrante, dependendo da situação, para que ele interrompa aquela ameaça e aqueles crimes que ele está praticando contra essa mulher. Então, eu aconselho sempre a mulher a procurar a polícia diante de uma situação dessa e registrar a ocorrência, solicitar medidas protetivas e não submeter esse tipo de violência. Eu digo, boa parte dessas mulheres que sofreram feminicídio não solicitaram medidas protetivas e nem sequer um boletim. Nós tivemos feminicídio no ano ontem, né? Aquele policial que praticou feminicídio contra sua esposa, não tinha um boletim de ocorrência registrado. E o que nós apuramos até agora, ela sofria violência física, todo tipo de violência, que são já tinha um histórico, né? Ela, sim, e ela nunca registrou uma ocorrência. Então, quando a mulher se cala, não é culpa da mulher, né? Deixando claro, mas quando ela se cala, é como se ele tivesse permitindo que aquele homem pratique aquelas violências e vai escalando de uma forma que pode chegar no feminicídio. Muito obrigada pelas informações, doutora, e parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço de que a Delegacia da Mulher está à disposição. Nós temos aqui em Cuiabá plantão 24 horas da mulher, que fica ali na Avenida dos Trabalhadores, e tem uma delegacia especializada que efetua toda a investigação de crimes contra a mulher. Ali na Avenida Carmo de Campos é o lugar onde eu atuo e agradeço a oportunidade. Você já parou para pensar que aquela sensação de sempre se sentir fora do lugar, de ter dificuldade para se concentrar ou de lidar com as próprias emoções, pode ter uma explicação mais profunda? Hoje, cada vez mais adultos estão recebendo diagnósticos de autismo ou TDAH, muitas vezes depois de anos convivendo com desafios sem nome. O diagnóstico tardio pode trazer alívio, mas também levanta dúvidas, inseguranças e até sentimentos de luto pela vida que poderia ter sido diferente. No Papo com Ela de hoje, vamos conversar sobre como lidar com esse momento tão delicado e ao mesmo tempo transformador. Para isso, recebemos a psicóloga Bruna Lovato Monteiro. Bruna, muito obrigada por aceitar o nosso convite, para que a gente entendesse um pouco mais como é descobrir o autismo já na vida adulta. A gente tem visto que os casos são recorrentes. E como é que fica isso? Porque a gente sempre escuta políticos, especialistas dizerem assim, quanto mais cedo o diagnóstico, melhor é para a pessoa que tem esse transtorno de desenvolvimento, né? Então, como é que fica isso? Sim, hoje em dia, né, tá tendo muito diagnóstico, teve um aumento do diagnóstico, né, porque foi melhorado ali a avaliação, né, a forma de se identificar, então, né, tem melhorado o diagnóstico, né, e tem aumentado os casos também. Muitos adultos chegam e percebem com relação ao autismo quando identifica dos filhos, né? Então, muitos pais, principalmente, né,
investigam ali o diagnóstico do filho e aí percebem que tem alguns comportamentos parecidos, né? E aí vão para fazer avaliação, para fazer um acompanhamento, para identificar, ver se tem esse diagnóstico mesmo, né? Mas você falando como fica, né? Como ficam os adultos, Isso, né? porque assim, se a gente está dizendo que nas crianças o tempo importa para garantir, né, que esse nível de suporte seja menor, como é que fica quando a pessoa descobre essa condição já na vida adulta? Ainda é possível fazer acompanhamentos, talvez para regressão do nível de suporte, ou onde ele está, dali ele vai ficar e terão ali ferramentas para que ele administre essa realidade? Como que fica, né? Se um adulto, né, começar a analisar, perceber alguns sintomas que enquadram ali, tanto, né, no diagnóstico de autismo, quanto de TDAH, né, é importante investigar, porque sempre com o acompanhamento de profissionais qualificados, né, tem uma ajuda, faz uma diferença enorme na rotina daquele adulto, né? Então, sim, se tem essa dúvida, é possível, né, a melhora ali da qualidade de vida desse adulto, né, identificar quais têm sido as dificuldades e pensar estratégias ali junto com o acompanhamento, né, dependendo dos profissionais, mas de psicólogo para fazer psicoterapia, né, ou algum outro acompanhamento para ajudar na rotina, né, no dia a dia ali daquele adulto. Você falou sobre a questão, né, do nível de suporte, né? A gente fala que hoje em dia é necessário, né, investigar isso desde novo, mas quando, né, já é um adulto, né, já passou por várias dificuldades aí, né, se é um adulto que foi diagnosticado tardiamente, né, com certeza passou por várias dificuldades aí ao longo da vida que não entendia de onde vinha, né, e aí muitas vezes se culpabilizava, né, tem muito essa questão de sou diferente, não me enquadro, não tenho meu grupo de amigos, né, é um adulto mais reservado talvez, né, mas assim, passou por várias dificuldades que do jeito que foi dando, a pessoa foi lidando, né, mas ainda assim, adulto, é importante fazer o acompanhamento, né, psicoterapia ali, para ir identificando e se conhecendo, entendendo que muitas das coisas que foi passando e que levava para o lado de culpabilização, né, que aquela pessoa ali achava que ela era diferente, ela não conseguia, ela não sabia lidar, e entendendo, né, que não, né, tem um porquê, mas que é possível, né, entendendo melhor, pensando as estratégias específicas ali para cada dificuldade, desenvolver sim, né, então não precisa continuar aí com todas esse sofrimento, né. E como Bruna, para essa pessoa já adulta, saber nomear aquilo que ela sentia que era diferente dela para as demais pessoas? Porque me parece, pelo menos conversando, né, com pessoas que tiveram esse diagnóstico tardio, que existia uma angústia. Né? Algo aqui eu sei que é diferente, mas eu não sei por que é diferente. Então, no momento que esse adulto recebe o diagnóstico, que ele entende, opa, é um autismo que está presente, é um TDAH que está presente, o que muda nesse sentimento, né, ou nesse lidar com a situação? Faz toda a diferença, né? Você falando assim foi, né? E essa situação mesmo, é muito angustiante, né? Para um adulto que não foi diagnosticado, né, anteriormente, toda a dificuldade que passou, de relacionamento, de se entender. Então a gente trabalha em psicoterapia, né? O autoconhecimento, né? E ali especificamente para ir entendendo, então, e retomando ali, primeiro, as dificuldades que estão agora, né? O que está acontecendo agora, vamos entendendo o diagnóstico. Então, é importante o que a gente chama de psicoeducação. Então, de conversar mesmo sobre, o diagnóstico é assim. Então, tá, vamos entender. Quais são as suas dificuldades específicas que estão dentro do espectro do autismo? Ou se é uma pessoa que foi diagnosticada com TDAH. Quais são as suas dificuldades de desatenção? Ou de impulsividade, né? O que está te atrapalhando agora? Isso aqui pode ser que você tenha
uma dificuldade na baixa motivação mesmo. Então, vamos pensar estratégias, que especificamente, né, da dificuldade ali da pessoa, mas muda muito, né, eles dizem assim que né, traz um alívio, traz um norte, né, de, putz, agora eu sei, né, e sei para onde, o que eu posso fazer com isso, né, eu consigo me entender e pensar como administrar toda essa dificuldade, né. Então, se tem dificuldade em relacionamento, né, a gente vai conversar sobre isso. Eu estava falando, a gente identifica as dificuldades no momento, mas aí a gente vai voltando na psicoterapia para situações que já aconteceram e que às vezes, né, ficou registrado como a culpa foi minha, né, eu que não consegui lidar. E a gente hoje, né, o adulto hoje, entendendo que pode ser que esse comportamento dele tem relação com o diagnóstico que ele teve, né, a gente consegue trabalhar esse sentimento aí que talvez estava, né, guardadinho ali, mas atrapalhando outras relações, outras situações, né. Ao mesmo tempo que traz um alívio, em determinados momentos isso também causa algum tipo de revolta por pensar que se fosse mais cedo, talvez essas dificuldades fossem minimizadas, ou isso não se faz presente? Eu acho que, não vou dizer que não, né, mas dentre o que eu já estudei, né, o que eu observo ali, né, com acompanhamento, é mais esse sentimento de alívio, né? Muitas vezes assim, de o que eu vou fazer com isso, né? Mas aí, os profissionais estão aí para, né, para contribuir, psicólogos, né? Para contribuir nesse caminho. Então, né, temos um norte, vamos juntos, né? Vamos pensar aí as dificuldades para te ajudar nisso. Mas acho que a revolta pode aparecer sim, né? De nossa, tal situação que aconteceu comigo, que foi muito marcante, que foi muito difícil, é uma situação que eu tive muita dificuldade de lidar, ou algum relacionamento que não deu certo, enfim, né, talvez venha, né, mas isso é um ponto pra gente trabalhar também em psicoterapia, né, então, tudo bem, tá sentindo, né, revolta, vamos acolher esse sentimento, mas vamos entender de onde vem, né, e o que dá pra fazer com isso agora. Mas eu acho que vem muito mais essa sensação de alívio. Ela se sobrepõe, né? E me diz uma coisa, Bruna, porque você disse assim pra gente, né? Mesmo que eu perceba que algo não vai bem, e eu já seja um adulto, busque ter o diagnóstico. Quem pode dar o diagnóstico, né? Muda alguma coisa no caso do diagnóstico tardio, na procura pelo profissional? Como que funciona? Então, pode-se, né, procurar um psicólogo, né, ou um neuropsicólogo para fazer uma avaliação formal, né, com testes, para investigar mais detalhado, né? Um psicólogo pode fazer uma avaliação, eu faço uma avaliação clínica, né, não é baseada em testes, né, e eu não vou oferecer um laudo, algo específico, né? Então, muitas vezes, adultos que chegam lá até mim, né, eu faço um acompanhamento e aí encaminho para um neuropsicólogo. Para fazer uma avaliação, né? Nessa avaliação vai ter detalhes ali de quais são as dificuldades e se fecha o diagnóstico tanto para autismo quanto para TDAH, né? Se for esse o caso. Você diz das duas condições, por que elas aparecem juntas em determinados momentos ou porque são as duas mais comuns nesse diagnóstico tardio? Então, porque hoje em dia a gente está se falando muito, né? Tanto pelo aumento de casos de diagnóstico, né? Mas porque são transtornos do neurodesenvolvimento. Então, são transtornos que aparecem ali na infância, né? Na fase do desenvolvimento. E eles têm, muitas vezes, o diagnóstico de autismo pode vir junto, não é obrigatório, né? Mas pode vir junto tem muitos casos, com TDAH, né? Então, a gente fala, eles têm, são transtornos do neurodesenvolvimento. Então, os dois vão aparecer ali na infância, né? Tem alguns pontos em comum, talvez, e quando é diagnosticado com autismo, muitas vezes também é diagnosticado com TDAH, né? Mas podem, claro, aparecem separados também. Quando a gente fala de TDAH, o que é que caracteriza essa condição? Então, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, como eu falei, que é um transtorno do neurodesenvolvimento, então tem que aparecer
sinais e sintomas ali na infância, né? Uhum. No caso de diagnóstico tardio, muitas vezes é difícil lembrar, né, ali quando era mais novo, mas precisam ter um conjunto de sintomas por um tempo. Então, ao menos 6 meses tem que ter essa observação aí, né, tanto se quando a pessoa for fazer a avaliação, ela, né, retomar, lembrar se esses sintomas são persistentes e frequentes, né, mas tem que ter essa, porque hoje em dia, né, a gente até estava falando, né, de autodiagnosticar, enfim, tem que ter essa diferença. Mas, voltando aí no ponto de, então ela precisa se analisar isso aí do tempo e da frequência. Então, tem, dentro do TDAH, pode ter mais um diagnóstico que aparece mais a desatenção, ou um diagnóstico que aparece mais a hiperatividade e impulsividade, né, ou mesclado. Ali dentro da desatenção tem alguns sintomas como dificuldade de organização, então tanto do ambiente quanto dificuldade de organizar os compromissos do dia a dia. Mas rotina mesmo, né? Mas isso com frequência, né? Na desatenção, dificuldade de permanecer concentrado em atividades que são mais calmas, mais tranquilas, relaxantes, mas isso com frequência, né? Dentro da hiperatividade e da impulsividade, né? Frequentemente mexe muito a perna, mexe muito o braço, né? Mas isso é claro, importante lembrar que a gente precisa ver se é com frequência e se tem um tempo que isso está acontecendo. Ou dentro da impulsividade também, responder com frequência, responder antes da pessoa terminar de te fazer uma pergunta, né, interromper outras pessoas, né? Então são alguns sintomas, mas que precisam ter vários deles combinados, né, para poder fechar um diagnóstico. Quando você diz assim pra gente, né, precisa ter frequência, precisam estar combinados, é porque a gente tem visto agora, até foi pauta de um outro programa que a gente fez com uma psiquiatra, das pessoas se autodiagnosticando com TDAH. Mas, às vezes, os sintomas se confundem. Seria pelo excesso de tela, Bruna? Uma ligação, né, que tem sido feita hoje, sim. Então, tem tido, né, vários autodiagnósticos, né, assim, então a pessoa assiste um vídeo, né, nossa, mas eu já esqueci a chave em casa, e acha que tem TDAH, né, e muitas vezes nem vai atrás de investigar, né, então assim, se a pessoa está desconfiando, é importante investigar, ver se é isso, fazer um acompanhamento, né, enfim. Mas tem um ponto, né, que hoje em dia nós estamos muito ansiosos, né, não com transtorno de ansiedade. Tem sido, né, tem aumentado assim, os casos também de transtorno, mas nós estamos ansiosos com frequência, né, por conta da nossa rotina, no dia a dia, e por conta, assim, do uso excessivo de tela, né, a relação que se faz com o excesso de telas, né, a explicação com relação à ansiedade, é que a gente consome, geralmente, né, em redes sociais, principalmente, conteúdos muito curtos, com muita informação, por muito tempo. Então, a gente fica rolando a tela, né, eu falo a gente porque eu também, né, preciso me policiar para isso, mas rola a tela, aparece um vídeo sobre cozinha, outro vídeo sobre outro assunto totalmente diferente, muito rápido, com informações muito curtas, e o nosso cérebro não processa tudo isso. Então, a gente não vai absorver todas as informações, mas vai ficar ali, a gente vai ter acesso, o acesso, né? Então, é um excesso de estímulo visual, auditivo, enfim. E isso gera ansiedade, né? E os sintomas da ansiedade do TDAH, por isso que é importante procurar um profissional qualificado para fazer essa diferenciação, né? Porque eles se misturam aí às vezes. A ansiedade pode ter como consequência a desatenção, esquecimento, né? Fazer as coisas mais rápido, não prestar tanta atenção. Mas aí por isso que eu falo bastante, né? Dentro do TDAH, é um transtorno do neurodesenvolvimento, diferente da ansiedade. Então, no TDAH, esses sinais precisam estar ali desde a infância, na fase do desenvolvimento, e precisam ter uma frequência muito maior e persistir por um tempo muito maior.
né? Então a gente precisa fazer essa diferenciação também, né, do diagnóstico de ansiedade, por exemplo, para o TDAH. Bruna, para a gente fechar, né, queria que você dissesse um pouquinho, porque assim, a gente tem visto movimentações, por exemplo, na Câmara Municipal de Cuiabá, com um projeto de lei que quer criar a semana para discutir o diagnóstico tardio do autismo, principalmente em adultos, né? Esse tipo de campanha, essas iniciativas que visam abrir espaços de discussão, de conscientização, de diálogo, favorecem esse processo para que as pessoas busquem os profissionais que possam ajudá-las a entender a realidade que elas vivem? Claro, acho que quanto mais a gente fala, né, enfim, profissionais qualificados, pessoas que entendem sobre o assunto, né, é muito importante para ter essa conscientização, né, e para que as pessoas possam buscar ajuda, né? A gente falou aí no início de pessoas que passaram, adultos, né, não tiveram diagnóstico, né, quando mais novos e que passaram por dificuldades. Então, para a gente falar sobre isso e talvez outros adultos, né, perceberem, ou adolescentes, enfim, irem percebendo e buscando conhecimento sobre isso, né? Tanto importante para garantir os direitos, então, para que uma pessoa que tenha o TDAH, o TEA, consiga, né, um acompanhamento, consiga, né, uma ajuda especializada, né, no serviço público também, né, é importante que a gente fale sobre isso e divulgue para pensar, né, como ajudar, né, essa demanda aí que está crescente. Muito obrigada pelas informações. Obrigada a você pelo convite. Relatos de mulheres que retornam ao trabalho logo depois de sofrer um aborto não são incomuns. Nesses casos, a lei trabalhista garante licença, mas poucas conhecem os seus direitos e, em alguns casos, ainda sofrem pressões para voltar à ativa o quanto antes. A perda de uma gestação é uma experiência dolorosa, que envolve não só o luto, mas também cuidados com a saúde física e emocional da mulher. Entre os direitos garantidos pela legislação trabalhista brasileira está o período de licença remunerada em casos de aborto espontâneo, além da proteção da função profissional. A lei garante esse afastamento pelo artigo 395 a toda mulher que sofreu um aborto espontâneo ou legalizado com atestado médico oficial. E é só entregar esse atestado ao INSS que será garantido esse afastamento pelo período de 15 dias. A partir do momento que a mulher passa por essa situação, independente do período gestacional, ela tem que saber dos direitos dela, né? A questão de ser um aborto vai conceder para ela 15 dias de licença. E ela deve ser, quando ela voltar para o emprego, ela deve ser colocada na mesma função que ela exercia quando ela saiu. Agora, a partir do momento que ela teve um parto, ali se for de um natimorto ou se o bebê nasceu com vida e depois de um período chegou a falecer, ela vai ter direito aos 120 dias de licença maternidade, como de qualquer outra forma que seria, né? Como se ela tivesse a gestação normal. Se ela tiver esse bebê, esse parto desse bebê, onde o bebê morre no parto, ou o bebê nasceu morto, ela vai ter essa garantia de estabilidade pelos 120 dias. Entretanto, em casos de aborto, pode ser que as mulheres não se restabeleçam física e emocionalmente dentro dos 14 dias garantidos pela licença. A recuperação emocional, especialmente após a perda gestacional, é única e muitas vezes demanda um tempo maior para lidar com o luto. Eu tenho um caso que eu participei, que a mulher perdeu esse bebê com 16 semanas de gestação, teve que realizar a curetagem e não foi uma volta fácil para o trabalho, tanto física quanto psicológica. Ela teve bastante desafios, né, para conseguir voltar. E os 14 dias não foram suficientes para ela. Ela precisou de mais. Então, se a mulher ela precisar de mais dias para restabelecer tanto o físico quanto o emocional, ela pode sim estar conversando com o médico dela. E de acordo com a necessidade dela, o médico vai poder dar mais dias para ela ficar em casa. Em momentos de dor e perda, a mulher tem direito a um apoio que vai além da legislação. O entendimento sobre os direitos trabalhistas é essencial para que ela se sinta acolhida e respeitada em sua recuperação.
E conhecer esses direitos é uma forma de garantir o amparo necessário durante um período tão delicado. A gente teve recentemente um caso que chocou o Brasil, que foi o da Tati Machado, que ela percebeu que o bebê tinha parado de se movimentar dentro da barriga dela. Ela já estava no 8º mês de gestação e quando ela foi para o hospital fazer uma ultrassom, ela chegou lá e o médico percebeu que não tinha mais batimentos fetais, né, do bebê dela. Nesse caso, da Tati Machado, por exemplo, ela teria sim a garantia da estabilidade do auxílio maternidade pelos 120 dias, porque é uma gestação que foi até o 8º mês, ela chegou no hospital, ela teve que passar por uma cesariana, né? Às vezes também a gestante ela pode ter o bebê com parto normal, mesmo com o bebê morto, né? Esse parto é induzido, ela tem, independente da modalidade de parto, nesse caso ela tem sim a garantia da estabilidade gestacional dela, trabalhista. O projeto social Kung Fu Shu está com 100 vagas gratuitas para crianças entre 6 e 17 anos, idosos e pessoas com deficiência para as modalidades Kung Fu tradicional, Tai Chi e boxe chinês. O projeto social de Kung Fu Wushu está com vagas gratuitas abertas em Cuiabá, oferecendo aulas de Kung Fu tradicional, Tai Chi e boxe chinês, com duração de 10 meses. Voltado para crianças de 6 a 17 anos, idosos e pessoas com deficiência, a proposta é ampliar o acesso ao esporte e fomentar a inclusão social para todos. O projeto surgiu numa emenda em 2021 com o deputado Dr. Leonardo. Eu sempre treinei aqui na academia e o mestre Burukeli sempre teve o sonho de poder dar um projeto social para as crianças, para não ficarem totalmente nas ruas. Então, a gente quer continuar o trabalho, melhorar mais ainda, né? Trazer mais crianças para campeonatos para fora, poder fazer elas sentirem que estão mudando alguma coisa na vida delas, né? Dar um exemplo, que elas sirvam de exemplo para as próximas crianças que estão vindo. Em contato com o Kung Fu desde 2009 e atuando como professor desde o começo do projeto, Luiz Maciel explica que mais do que ensinar técnicas de luta, artes marciais promovem autoestima, autoconfiança e qualidade de vida. As atividades são uma oportunidade de desenvolver coordenação motora, fortalecer laços sociais e vivenciar valores como respeito e cooperação. Primeiramente, no começo assim, eu fiquei meio nervoso, né? Mas depois que eu comecei a acostumar a dar aula para as crianças, eu comecei a aprender mais, além do que eu já sabia. E eu aprendi muita coisa com as crianças. Eu ensino o que eu já sabia para elas, né? E comecei a pegar coisas que eu não sabia como professor também. Porque o professor também aprende bastante coisas com os alunos. O Kung Fu arte marcial, ele tem muita disciplina. Essa é uma das questões do Kung Fu. Então, eu acho que impacta muito nessa parte da disciplina, no respeito com o próximo. E tira as crianças que ficavam nas ruas, não ficam mais nas ruas. Elas vêm pra cá e praticam esporte, né? A gente também tem umas crianças no projeto que estão na seleção brasileira, fez a seletiva ultimamente, e conseguiram vaga para participar em campeonatos internacionais. Isso já é um avanço grande para nós, né? Eu gosto muito, porque eu geralmente vou pro campeonato, então eu me esforço mais. Primeiro a gente tem que ir pros estaduais, né? Aí a gente é selecionado, a gente vai pro brasileiro, a gente compete lá e depois do brasileiro a gente consegue ir pra uma seletiva para conseguir campeonatos internacionais. As vagas estão disponíveis por tempo limitado e as aulas acontecem na região do CPA 4 com turmas matutinas e vespertinas, nas segundas, quartas e sextas. Para saber mais e se inscrever, basta acessar o site do Instituto INCA ou o link disponível no Instagram do projeto, @Projeto Social Kung Fu Wushu. Lupita Amorim, poetisa e multiartista de Mato Grosso, lança seu primeiro livro solo de poesias. Pele, Passos e Poesias é uma obra que reflete sua vivência pessoal e sua jornada artística. Esse é um livro que para mim ele é muito especial, né? É meu primeiro livro solo de poesias e ele vem desse lugar da maturidade que eu fui construindo ao longo do tempo, né? Eu comecei a escrever poesias em final de 2019. Então eu já participei de outras coletâneas, já lancei um livro com o meu primo que também é escritor e eu fui me projetando para fazer o lançamento solo, né? E aí fiquei pensando qual seria a temática desse livro, né? Porque a gente tinha escrito sobre muitas coisas,
E eu sou uma pessoa que gosta muito de exercícios físicos, especificamente a caminhada. E aí eu fazia a caminhada de manhã e à tarde quando estava na universidade, entre 2020 e 2022. Nesse percurso eu ia relatando o que eu pensava, o que eu sentia. Eu sou uma pessoa que gosta muito de performance. Então não era só a caminhada, né? Eu pensava no meu tipo de cabelo, que eu ia fazer um penteado, na roupa, se eu ia passar maquiagem ou não, assim, sei, faz sentido para algumas pessoas. E aí eu fui escrevendo muito sobre as dores e as delícias que eu vivenciava nesse processo, né? Também de receber os assédios na rua. Mas eu trouxe poesias que falam desse lugar do que é o autocuidado e o que é a saúde mental quando você se propõe a cuidar do seu corpo. Com uma escrita sensível, o livro mistura poesia e reflexões sobre o processo de autodescoberta. Lupita toca em temas como identidade, a busca por liberdade e o papel transformador da arte na vida das pessoas. Olha, eu escrevi ele em 2020, 2021. E aí, em 2023, eu lancei o livro com meu primo, Anseios, nós escrevemos juntas. E aí, eu fui me preparando para fazer esse lançamento em 2025 desse livro solo. Então, ele ficou ali guardado por um bom tempo. Sabe aquelas pessoas que escrevem várias coisas e deixam guardado? E aí, num determinado momento, ela deseja juntar. E aí, foi assim que surgiu o Pele, Passos e Poesias, né? E eu tenho grandes parceiros para que esse livro pudesse, né, se formatar. Um deles é a Editora Paruna, lá de São Paulo. E todos os meus amigos e amigas que estiveram comigo nesse processo de construção do evento de lançamento. Porque não foi só um lançamento de livro, foi um encontro cultural e literário. A obra está disponível para compra em Cuiabá e Várzea Grande com a opção de envio. Para saber mais, acesse lupitamorim.com.br. Eu estou com as versões físicas, então quem é de Cuiabá e Várzea Grande pode entrar em contato comigo e eu vejo uma forma de entregar para a pessoa. E também vai estar disponível em e-book na Amazon. Então quem faz leitura pelo Kindle pode comprar pela Amazon também. E enfim, se a pessoa é de outro estado do Brasil, né, ela fala comigo e a gente também vê um jeito de entregar para ela. Mas eu espero, assim, futuramente ter uma distribuição mais organizada, né? Você compra pelo site, o próprio site faz toda a entrega. Por enquanto, ainda não tenho, mas é um desejo, né, de chegar nesse formato. Chegamos ao fim de mais uma edição do Papo com Ela. Eu agradeço a você que ficou comigo até este momento. É sempre uma honra poder contar com a sua companhia. Mas antes de ir embora, eu quero te fazer um pedido. Siga o Papo com Ela no Instagram, no Facebook, no TikTok, inscreva-se no nosso canal no YouTube e lembrando que você pode nos ajudar a fazer o programa. Conta pra mim o que você gostaria de ver aqui no Papo com Ela, seja nas entrevistas ou nas reportagens. Para isso você pode fazer contato pelas nossas redes sociais ou por esse e-mail que aparece aí na tua tela. Tenha um excelente fim de semana, na sexta que vem eu tô de volta e espero mais uma vez contar com a sua companhia. Um beijo e até lá!